Glória a Deus. Esperando aí os nossos amados irmãos começarem a entrar para juntos adorarmos e exaltar a este Deus. Vai compartilhando aí. Vai chamando os irmãos. Deus abençoe esta noite gloriosa. Paz do Senhor dos irmãos, mais uma vez. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós recebemos hoje a incumbência, do nosso bispo para estarmos falando hoje à noite com os irmãos, o ensinamento da palavra de Deus. Que ele é de direito, nos confiou, E quero aqui com os irmãos falar um pouco desta poderosa palavra, a qual vamos tentar, falar sobre aquele assunto de Abacuque, que eu comecei a falar um certo tempo atrás. E a paz do Senhor, meu bispo, Deus abençoe, irmã Érica, Raná, pastor Roberto, todos os irmãos aí. E acabou que nós nos empolgamos um pouco e deixamos fluir, Do qual eu queria falar com os irmãos aquele dia. Mas hoje, se eu assim nos permitir, quero comentar com os irmãos sobre este assunto em Abacuque. E eu creio que é um tema muito peculiar para a época, Para o momento de crise o qual estamos vivendo, Esse momento de crise. Vamos orar ao nosso Deus e assim vamos começar a ler a palavra de Deus. Babi, Deus abençoe. Minha irmã Rosiane Nunes, Deus te abençoe. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai eterno de toda graça, Deus de louvores, de poder e maravilha, no nome santo de Jesus, ó Pai, nós estamos iniciando este culto de ensino da palavra, meu Deus, para juntos adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Te bendizer, Te engrandecer, na beleza da Tua santidade, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Pai, por Tua graça e paz. Deus, em o nome santo de Jesus, que esta palavra nesta noite venha, Senhor, alcançar, meu Pai, cada vida, cada irmão, cada irmã, meu Deus, que está aí acompanhando, Senhor, cada lar, cada família, meu Deus santo e eterno, em nome de Jesus, Pai, sê conosco, nos ajuda, Pai, neste propósito desta noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, falar conosco, através da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, meu amigo Fernando Sampaio, cantora Deliane Sampaio, Deus abençoe a todos vocês aí na Bahia, Irajuba, Bahia, glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Meus irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do Abacuque, livro de Abacuque. Nós vamos escorrer alguns textos dentro de Abacuque, mas eu quero, juntamente com os irmãos, ler o capítulo 1 de Abacuque, e depois nós iremos ler alguns versos, dentro desse texto de Abacuque, tá bom? Nós vamos ler alguns versos dentro desse texto de Abacuque, para que nós venhamos estudar nesta noite, ou falarmos nessa noite, atrelado a um tema, sobre a perseverança ou a sobrevivência em tempo de crise, em tempo de adversidade, em tempos de dificuldade, como nós devemos viver ou nos portarmos, diante dessas adversidades, das crises que nós, dentro da sociedade, as quais nós iremos passar
ou estamos passando, né? Então, Abacuque, no capítulo de número 1, né? Aqui a sacrossanta palavra de Deus, diz assim, o primeiro verso: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Olha só, o verso 2 a seguir nos diz assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Olha só, meu amigo Marcos Dourado, amado, Deus te abençoe. Minha irmã Aline, Deus abençoe também. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam. Olha só, mesmo que alguém contasse, estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalharam o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia. Quando se jogam sobre o animal, ele está caçando. Quando se joga, eles vêm correndo de longe, rápido como a águia, quando se joga sobre o animal que eles estão caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muito numerosos do que o grão da areia da praia. Os soldados da Babilônia zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Olha bem, nós vamos falar hoje sobre tempos de crise. Vamos falar de um profeta ou de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que vai sobrevivendo em tempo de crise. E quais são as atitudes desse servo de Deus, deste profeta, dessa serva de Deus, em meio a esta crise, né? Quais são as atitudes destas pessoas em meio a estas crises? Então, nós estamos vivendo agora um momento terrível, né, na humanidade,
né? Um momento difícil na humanidade, em que as pessoas estão passando por uma turbulência nunca vivida, onde as pessoas são obrigadas a se prenderem dentro de suas casas, né? E nós estamos vendo aí o Supremo e alguns outros se achando os donos da razão, infligindo a lei que eles mesmos deveriam defender. Gabriel Guedes, pastor Ednésio está te esperando. Então, a lei que eles mesmos deveriam defender, eles estão burlando esta lei, como diz em Isaías 10. Os fabricantes de lei que com o próprio dedinho eles mesmos não as cumprem, né? Nós estamos vivendo isto. E tudo isso vem acarretar sobre a vida, sobre a sociedade. A paz do Senhor, meu amado Maxwell. Deus abençoe a sua vida, filho. Então, nós estamos percebendo, nós estamos observando como é difícil viver este momento, esta situação, não é? Esta situação. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. Viu? Ao vivo é assim mesmo. Meu Deus. Desculpa. É? Não sei porque. Amém. Amém. Então, vamos ler um texto aqui da palavra de Deus para trazer ânimo, né, aos nossos corações no Novo Testamento. Em João capítulo 16 e verso 33. Amém, pastor Valdomiro. Deus abençoe o senhor. João 16 e 33 diz o que é a palavra de Deus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos meditar aqui, versículos por versículo. Paz, Tony. Vamos meditar aqui, versículo por versículo, dentro deste texto qual nós lemos agora. Hoje eu não quero me empolgar, não. Hoje eu quero estudar mesmo com os irmãos, falar devagarzinho, apesar de que nós vamos só até aí no máximo 8h40, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha só. Olha só, o nosso bispo nos deu um período, né? E uma live assim de estudo. Então é bom ter esse tempo no máximo aí 1 hora. Observe bem Abacuque capítulo 1 e verso 1. Nós vamos observar que o que acontece na sua casa, o que acontece no seu trabalho, o que acontece na sua rua, o que acontece na sua escola, na faculdade onde você estuda, o que acontece no hospital onde você trabalha, o que acontece aí nos condomínios onde você trabalha, fazendo instalações, né? Então, nós vamos perceber indagações. Por quê, irmãos? No tempo de crise, quando está tudo em bonança, quando está tudo muito bem, dificilmente nós vamos perceber pessoas fazendo indagações, pessoas cobrando alguma coisa de alguém, porque está tudo bem, está tudo mil maravilhas, está tudo maravilhoso. Porém, no tempo da crise, vão existir questionamentos. Porém, meus irmãos, o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que a quem nós iremos recorrer? A quem nós iremos, pastor Roberto Conceição? É bispo Roberto? A quem nós iremos questionar? Porque nós temos, Érica, a tendência de questionar. Nós sempre iremos questionar. Mas a quem deveremos questionar? Em quem deveremos buscar resposta? No vereador? No médico? No governador? No prefeito? Quem que vamos questionar?
não é? Observe bem que nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde a mídia conseguiu dividir a sociedade. E não só a sociedade, mas a classe profissional, principalmente a classe médica. Porque os médicos, eles deveriam estar unidos para combater o mal que está acontecendo, mas cada um, irmãos, tomou um partido. Você percebe que um grupo de médicos tomou o partido A, o outro tomou o partido B, o outro tomou o partido C, o outro ficou na coluna do meio. Então, quando nós tomamos partidos em algumas situações, sem procurar de verdade a quem, ou sem sabermos, sem conhecer a quem nós devemos questionar, a quem nós devemos recorrer, nós iremos errar. Por quê? Porque eu vou deixar de fazer a minha obrigação. Eu vou deixar de cumprir com as minhas obrigações para ficar questionando. Imagina você se os médicos todos se reunissem, se os governadores todos se reunissem, se os prefeitos, vereadores todos se reunissem em favor da sociedade, das pessoas pobres, necessitadas que estão aí sofrendo e combatendo, todos se reunissem de verdade para combater, porque a verdade nós sabemos que não estão combatendo. Eles não estão brigando contra o vírus, eles estão brigando um contra o outro e a sociedade perecendo. Esta é a grande verdade, irmãos. Desculpe eu falar, como diz os pregadores, desculpa da minha sinceridade. Então o que acontece, meu irmão Alexandre, Deus abençoe. Então o que acontece? Se todos se unissem, ao invés de ficar batendo cabeça, se unissem com um propósito, por um objetivo, seria mais fácil, ou será mais fácil, de vencermos a guerra, de vencermos a batalha. Então, meus irmãos, nesta noite, eu quero meditar com você exatamente o que estava acontecendo na nação de Israel, o que estava acontecendo no meio de Israel. Estava acontecendo uma crise política, uma crise religiosa terrível no meio de Israel. Esta violência, estava acontecendo uma crise de violência, estava acontecendo uma crise de corrupção no meio de Israel. E nós vamos perceber, irmãos, que a sociedade está dispersa, o povo está disperso, cada um procurando um galho para se pendurar, né? Cada um procurando um partido, um lado para defender, quando na verdade deviam tomar uma posição e buscar a quem nós devemos recorrer, onde nós devemos recorrer, o que devemos fazer para vencer esta situação. Então, olha só, irmãos, aqui no capítulo 1, no verso de número 2, olha só, o capítulo 1 e o verso de número 2, olha, o profeta, irmãos, ele vai questionar, nós vamos perceber o questionamento do profeta. Mas quem que este profeta questiona? Irmãos, não precisa de esboço de nada, é só aqui, ó, só a gente pegar aqui, ó, e ler a Bíblia em Abacuque, ó, você vai perceber que o profeta, irmãos, está questionando, mas a quem? Ao governador? Ao prefeito, aos... Não. Ele questiona, meu irmão Robson, Deus te abençoe. Ele questiona a Deus. E ele pergunta, até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda, vírgula. Porém, existe uma possibilidade, irmã Mari Medeiros. Existe uma possibilidade de quando estivermos clamando, Deus se calar. Existe essa possibilidade. Sim, porque ele diz, até quando clamarei pedindo, e tu não me atenderás? Mas por que Deus se cala naquele momento? Porque, irmãos, o tempo de Deus não é o meu tempo. O momento de Deus não é o meu momento.
De repente, a resposta que Deus tinha para dar para Abacuque, naquele momento que ele indaga, antes dele trazer uma reflexão, antes dele refletir sobre a sua própria indagação, ou antes dele, minha irmã Damires, antes dele refletir o que estava acontecendo com aquela sociedade, talvez se Deus falasse para Abacuque que o Deus falou para Abacuque, Abacuque teria ficado, vamos dizer assim, com a mente turbada, perturbado. Ele ia descer daquela torre e perder a estribeira, já ia, não adianta mais, como nós pregamos domingo, eu vou voltar atrás, não tem mais jeito, não tem mais condições. Porém, Abacuque, ele espera, ele faz um questionamento a Deus, Deus está calado, mas ele continua na presença de Deus, buscando de Deus a resposta para os seus questionamentos. Glória a Deus. Então, em quem estamos buscando resposta? Irmão, não existe um homem na terra capaz de solucionar o problema da humanidade. Não existe um homem na terra capaz de solucionar o problema da humanidade. E às vezes nós estamos buscando a solução em homens. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém nós fazemos menção do nome do Senhor. Ade Cristo Vitória está conosco. Deus abençoe, meus irmãos. Nós fazemos menção do Senhor. Olha só, vamos continuar aqui no verso 3 e o verso 4. No verso 1 e 2, nós vamos ver aqui o questionamento. O verso 2, o questionamento do profeta. E Deus calado. Deus não se manifesta. Deus não fala nada com o profeta. Deus não fala nada com o profeta. E mais adiante, irmãos, eu quero encorpar um pouco isso daqui para você entender quais são os perigos da crise. Quais são os perigos da crise? O que a crise pode ocasionar em nossas vidas? E nós temos visto e vivido situações difíceis. Nós ali na igreja, sábado, eu e Joel, irmãos, nós abrimos a porta da igreja, só abrimos a porta da igreja. Nós não tínhamos subido ainda, abrimos a porta. Já entrou um jovem pedindo: por favor, orem por mim. A sociedade, o mundo está em crise. O mundo está fora de controle, porém, do controle humano, porque Deus está no controle de tudo. Deus tem o controle de tudo, irmão. Deus não perdeu o controle nessa situação. Deus não perde o controle, Deus não perdeu o controle da situação. Se você observar, os discípulos estavam dentro de um barco, segundo contam, né? Aqui na Bíblia, os discípulos estavam dentro de um barco e a situação fugiu ao controle, Pedro Henrique. A situação, meu irmão Sírias, fugiu ao controle. E estes homens começam a entrar em parafusos, desesperados. De repente eles lembram que Jesus estava na proa, na popa do barco, dormindo. Eles estão com tudo fora de controle, Jesus em total controle, controlado e controlando tudo. Minha irmã Carol. E de repente alguém vai lá, irmãos, para de um indagar o outro, o que vamos fazer, o que vai acontecer, como que tá, como que não tá, e um para de indagar ao outro e corre lá onde está Jesus dormindo e diz: mestre, por favor, não se dá que morramos, mestre. Porventura, fez como Abacuque, até quando nós vamos ficar nesta turbulência?
Minha irmã Neia Andrade, Motil, Deus te abençoe. Até quando nós vamos estar nessa turbulência? Até quando, Senhor? Olha, o mar está revolto, as ondas querem nos sucumbir, Senhor. E Jesus levanta, calmo, sereno, onde tudo está fora de controle, onde está tudo fora da alçada dos discípulos. Glória, filha. Onde os discípulos não tinham condição nenhuma de controlar a situação, a não ser se agarrar nas cordas e na beirada do barco para não cair na água. Jesus se levanta, irmãos, e mostra que ele não tinha perdido o controle da situação. E diz: vento, aquieta-te. Mar, cala-te, acalma, para. E a Bíblia diz que se fez bonança. E os discípulos se assustam e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle. A tua casa, a tua família, as tuas finanças estão sob o controle de Deus. Deus está sobre tudo isto. Está sob o controle dele. Ele não perdeu, por mais que pareça que vai a pique, que vai destruir, que vai desmoronar. Eu quero dizer, Deus está no controle. Aleluia! Olha só, irmão. Abacuque está entristecido no verso 3 e no verso 4. Minha irmã Aninha, olha só o verso 3. Por que me fazes ver tanta maldade, irmão? Você já indagou isso? Será que só eu, às vezes, indago esse tipo de coisa? Eu sei que não. Senhor, por que nós estamos passando por isso? Senhor, por que nós estamos vivendo isto? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Nós às vezes indagamos, irmãos, e Abacuque não é diferente. Às vezes bate tristeza em nossos corações. Irmãos, há poucos dias eu estava aqui na madrugada orando. Irmãos. E de repente me bateu uma tristeza muito grande, um desânimo. E eu disse: quer saber de uma? Eu vou parar com esse negócio de orar, de fazer campanha de oração com o povo, porque parece que eu estou orando sozinho, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está nos respondendo, parece que não há uma resposta. E neste momento, irmãos, a minha alma começou a entristecer-se. E as vozes ao meu ouvido diziam: é verdade, cara, você está perdendo tempo mesmo, pode parar. Irmãos, eu passei o dia ali até mais ou menos 2 horas da tarde angustiado. Quando foi 2 horas da tarde, eu recebi uma mensagem de uma irmã que está aí nos assistindo. E esta irmã me conta algo extraordinário, maravilhoso, glorioso, que Deus fez através do seu louvor, através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. E disse: pastor, não pare de orar. Deus está fazendo milagres. O senhor não está vendo, mas Deus está operando milagres. E naquele momento, irmão, minha alma se encheu de alegria. E eu me enchi de vergonha, porque eu disse: Deus, como posso pensar que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está ouvindo? Como posso ser tão mesquinho em pensar que as nossas orações e o Senhor não está no controle de tudo isto?
Então, olha só, o profeta Abacuque não era diferente de mim e de você, meu irmão. O profeta Abacuque diz: por que me fazes ver tanta maldade? Olha que coisa. Por que toleras a injustiça, Deus? Irmãos, tem hora que a gente olha para um lado e para o outro, parece que os injustos estão prevalecendo. E Abacuque não é, na época de Abacuque não era diferente. Por que toleras tantas injustiças? Aí ele diz: estou cercado de destruição e violência, há briga e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bens. Olha isso, irmão. E a justiça é torcida. Será que nós estamos vivendo isso? Sim. E será que nós somos esse profeta? Será que nós somos essas pessoas que estamos entristecidos em meio a essa situação? Sim. Mas existe uma saída. Jesus está no controle da situação. Vamos correr aqui. Olha, no capítulo 2, no verso 2, você vai perceber a resposta de Deus, depois dele indagar, depois dele perguntar. Vamos ver aqui ainda, ó, no verso de número 13, ainda Abacuque questionando: mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suporta ver as pessoas cometendo maldade. Como é, então, que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Então, você percebe que Abacuque, irmãos, ele está indagando a Deus, ele está questionando a Deus, mas de repente, meu irmão Beto, a paz do Senhor, de repente, ele começa agora a glorificar a Deus, exaltar a Deus. Por quê? Porque ele se lembra de quem é Deus. E ele começa a engrandecer a Deus. Tu sempre existe, ó Senhor, no verso 12. Ó meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhe desses forças para nos castigar. Olha só, Abacuque começa a perceber e começa agora exaltar o nome do Senhor. Ele começa a reconhecer que mesmo em meio a toda aquela crise, aquela situação, Deus é todo poderoso. E ele começa a glorificar e exaltar a Deus. E dizer: Deus, estamos passando por isso. É porque nós somos maus. Mas não é por causa do Senhor, não, que o Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é imortal. O Senhor é invencível. O Senhor é tão puro e tão limpo que eu não sei nem como o Senhor suporta ver isto. E aí, irmãos, Deus dá uma resposta para Abacuque aqui no capítulo 2, no verso 2, diz assim, ó: e o Senhor Deus disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que lhe mostrarei, ou que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Olha só, até aqui Deus estava calado. Senhor Léo, até aqui Deus estava calado, e de repente, quando Abacuque começa a adorar a Deus, enquanto Abacuque só questiona, Deus está calado, esperando um momento certo. E quando Abacuque para de questionar e começa a adorar, Érica, começa a engrandecer a Deus, a reconhecer a grandeza de Deus e saber que Ele é falho, sabe o que acontece? Deus vem até Abacuque e lhe traz a resposta. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem resposta para você. Porém, comece a reconhecer quem é Deus na tua vida.
Quem é Deus na tua família? Quem é Deus no meio dos teus? Comece a reconhecer a grandeza e a imutabilidade deste Deus. Ele não falha. Ele nunca falhou. E ele nunca falha. Ele é ontem, ele é hoje, ele é sempre. Comece a adorá-lo. Comece a exaltá-lo. Por mais que alguém olhe para você e diz, mas esse povo não é crente. Essa mulher não é crente, esse homem não é crente, essa família não é crente. Sim, somos. Somos crentes adoradores do Deus verdadeiro. E sabemos que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Olha só, irmãos. Eu vou correr um pouquinho para que nós possamos entender um pouquinho mais. Então, se você observar ainda, irmãos, nós vamos perceber uma coisa interessante dentro da Bíblia, que, minha amada Vanusa Martins, Deus te abençoe, você e sua família, minha filha. Olha só, irmãos, ele está vivendo uma crise, uma realidade, né? Então, quando nós estamos vivendo em crises, essas crises reais, como nós estamos vivendo, porque tem gente que vive crise fantasiosa, né? Fantasmagórica, eita, quase não sai. Umas crises psicológicas, que ele inventa a crise. Mas nós estamos vivendo uma crise real. Abacuque vivia uma crise real. Se você for lá para o começo da Bíblia, em Gênesis, você vai perceber uma coisa interessante. Quando Adão peca, Adão entra, ele começa a viver uma crise. Irmã Cida, Deus abençoe. Ele começa a viver uma crise. Nesta crise que Adão começa a viver, acontece algo terrível. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo em crise, irmãos, nós tendemos ao quê? A acusar os outros, colocando outras pessoas, como culpados por nossa crise, por nosso problema. É o que aconteceu com Adão. Adão e Eva pecam. Eles erraram. Eles deixaram de fora a ordem de Deus e tomaram a sua decisão pessoal, né? Tomaram a sua decisão pessoal. Quando eles tomam essa decisão pessoal, a paz do Senhor, Karina, o que acontece? Deus automaticamente se afasta deles. Quando Deus se afasta deles, mas volta para conversar com eles, para ver o que está acontecendo, por que aquilo aconteceu, ao invés de dizer assim, Senhor, perdoa-nos, nós erramos, nós falhamos. O que Adão faz? A mulher que tu me destes. Ah, foi a serpente. Então, se nós assumirmos as nossas responsabilidades em meio à crise, reconhecer que nós somos falhos, que nós é quem erramos. Quando eu digo nós, irmãos, é porque nós fazemos parte de uma sociedade e nós fazemos parte de uma igreja, de um corpo. Então, se um erra, todo o corpo está atingido. Então, quando nós vamos orar, nós temos que pedir perdão pelo corpo. Eu oro pedindo perdão pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa e pelo corpo da igreja. Por quê? Porque nós fazemos parte disto. Temos que reconhecer isto. E não culpar, a igreja está assim por causa de fulano, está assim por causa de ciclano. Não! A igreja está assim por causa de nós. Vamos engrandecer o nome do Senhor, reconhecer o nome do Senhor. Em meio a esta crise, irmãos, esta crise de identidade religiosa. Muitas pessoas, infelizmente, irmãos, não irão querer voltar para a igreja.
Né, pastor Roberto? Muitas pessoas, infelizmente, não irão querer voltar para a igreja. Eles estavam esperando só uma ponta para escapar de vez. Enquanto outros estão lá no mundo desesperados para voltar à casa do Senhor. Outros estão desesperados procurando como é que eu faço. Ontem à noite, irmãos, nós estávamos na aula de teologia e uma pessoa bateu na porta da igreja e o Joel veio atender. A pessoa disse, está tendo culto? Não. Eu queria cultuar. Você é crente? Não, mas eu quero vir para a igreja, eu quero cultuar. Então as pessoas estão sedentas. Existem pessoas, irmãos, desesperadas para voltar para Jesus. Mas existem pessoas, ainda bem que fechou, porque eu não preciso ir lá botar minha cara, ter que estar dando satisfação para ninguém. Crise espiritual, crise religiosa. Mas eu quero lembrar, Deus não perdeu o controle disto. Deus não perdeu, porque Israel vivia uma crise religiosa. Sabe o que Deus fez? Deus usou a Babilônia para chegar e castigar aquele povo, irmão, para trazer o povo de volta para ele. Deus, irmãos, está usando desta situação do coronavírus. Deus está usando dessa situação, desta guerra política no Brasil. Deus está usando a situação dessa guerra da mídia no Brasil, para que o povo perceba que não dá para fugir para o lado da mídia, não dá para fugir para o lado da política. Porque, como se diz, estamos no mato cheio de cachorro, mas nenhum serve para pegar uma caça. Não é sem cachorro, não. Olha só! Estamos vivendo uma crise religiosa, uma crise política. Nós estamos vivendo uma crise financeira. Mas devemos lembrar, nós temos um Deus. Minha irmã Ilza, Deus te abençoe, minha amada. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que em meio à crise, Ele nos sustenta. Em meio à crise, Ele abre a porta. Em meio à crise, Ele traz riqueza, traz bonança, irmão. Porque Ele tem o controle de tudo, minha irmã Consuelo. Deus tem o controle de tudo. Adão olha para Eva e diz, Deus, o Senhor errou. A mulher que tu me destes. Deus vai para a mulher e pergunta, ela diz, não, foi a serpente. Ainda bem que Deus não perguntou nada para a serpente, né? Porque a serpente dizia, ela fica o dia inteiro embaixo da árvore, lambendo os beijos. Como é que eu não ia dar fruto para ela? Como é que eu não ia prometer? Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Em meio a esta crise, está existindo. Olha só, irmão, coloquei um tópico aqui interessante. Olha só, em meio a essa crise, a crise na sociedade, nós estamos vivendo. Mas há um problema, que além desta crise da sociedade, além desta crise no país, nós estamos vivendo crises em lares. Nós estamos vivendo crises dentro de lares. Famílias estão sendo alvejadas, atacadas. Por quê? Por quê, meu irmão Vlamir? Porque ao invés de indagarmos a Deus, eu indago a minha esposa. Ao invés de minha esposa indagar a Deus, indaga a mim. Ao invés de meus filhos indagarem a Deus, indagam a mim. Ao invés de minha família indagar a Deus, indagamos a sociedade. Indagamos a política, ao médico, a esse, aquele outro. Quando nós devíamos chegar a dizer, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Vamos viver isso? Até quando o Senhor vai olhar e não irá responder?
De repente, irmãos, vamos começar a orar, glorificar, exaltar e reconhecer a grandeza de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Vai dizer assim: meu filho, vem cá, eu vou te dar uma revelação. Irmãos, em meio à crise, Deus quer abrir os olhos espirituais do seu povo. Em meio a essa crise, Deus quer te revelar segredos entre Ele e você. Em meio a esta crise, Deus quer trazer novidade espiritual para a tua casa, para a tua família. Em meio a esta crise, Deus quer trazer, aleluia, vida nova para o casamento, vida nova para a tua casa, para teus filhos. Deus quer trazer fôlego de vida. Se você já não suporta mais viver juntos, estarem juntos, está desesperado para acabar essa duzentena que já passou de quarentena, né? Para sair de perto um do outro. Não, meu irmão, em nome de Jesus, tem que acabar a quarentena? Tem, mas nós temos que nos unir, nós temos que estar juntos, unidos, vivendo unidos em Cristo, porque uma família bem estruturada há uma igreja bem estruturada. Então, em nome de Jesus, lute pelo teu lar, lute pela tua família, lute pelos teus filhos, clame a Deus. E Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Deus vai abrir os teus olhos, os olhos da tua alma, e vai trazer novidade para a tua nação. Que nação é esta? Minha casa, a minha família. Aleluia. Abacuque precisou reconhecer e dizer: Senhor, tu és. Senhor, tu és. E Deus disse: agora sim, Abacuque. Agora sim, Abacuque. Agora eu vou te responder. Aleluia. Deus falou com Ezequiel em meio à crise, é verdade, Léo. Em meio à crise, Deus quer falar comigo. Deus quer falar com você através de visões, através de sonhos, através da profecia, da palavra. Irmãos, Deus fez uma promessa através do seu servo, Joel, que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e já derramou. E nós iríamos profetizar, iríamos ter visões, iríamos ter sonhos. Meu irmão, por que você permitiu os sonhos de Deus fugirem do teu alcance? Por que você está achando que o sonho que Deus colocou no teu coração é grande demais e você não vai alcançar? Talvez, irmãos, José algum dia pensou: puxa vida, eu acho que eu sonhei alto demais, né? Mas de repente, irmãos, passou por crises. Ali passou por crises. Mas, no final de tudo, o que aconteceu com aquele moço? Os sonhos foram realizados. Olha, eu vou profetizar aqui nesta noite. Deus está queimando no meu coração para profetizar. Deus vai realizar sonhos em meio a esta crise. Irmãos, eu estou vendo algo muito grande.
eu estou vendo algo muito grande da parte de Deus chegando para alguém aí que permitiu sonhos fugir do teu alcance e disse: Deus, é muita coisa para mim. Deus está dizendo: permita que eu faça. Permita que eu faça. Você vai ver que Deus vai realizar na tua vida. Deus vai realizar na tua casa, na tua família. Passou um apertozinho esses dias, né? Tem passado um apertozinho, não tem? Tem passado um prumozinho, não tem? Um apertozinho em casa, familiar. Tem passado, não tem? Pergunte a Deus. Lembre quem é Ele. E Ele vai te trazer uma revelação. Deus vai te trazer uma revelação. Deus vai te trazer uma revelação. E dizer: escreva com clareza, ou seja, todos precisam ver, todos irão ver, todos irão perceber o que eu estou fazendo na tua vida. Glória a Deus. Crises em lares, meu Deus. Crise em famílias, meu Deus. Só que aí, irmãos, um negócio meio maluco é quando nós percebemos que Deus usou Babilônia para corrigir Israel. Deus usou Babilônia para corrigir Israel. Deus está usando essa situação para nos corrigir. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe. O meu problema não é o Covid, não é o coronavírus, pastor. Eu sei. Deus está usando esta situação para te corrigir. Mas, pastor, mas eu ando direito. Não estou dizendo que você anda errado. Eu estou dizendo que você precisa recorrer ao lugar certo, à pessoa certa. Você precisa recorrer à pessoa certa, ao lugar certo. Quem é esta pessoa? Jesus. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso pastor. Ele é quem faz. Meu irmão Isaac Santos, conhecido como Isaías. Olha, ele é o nosso protetor. Ele tem poder para fazer. Jesus. Não é psicólogo. Ah, vou procurar um psicólogo. Não estou te dizendo que crente não possa ir. Eu estou dizendo que a tua causa, isso aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo que a tua causa, quem resolve é Jesus. A tua situação, quem resolve é Jesus. Glória a Deus. Minha prima Wanda, Deus abençoe. Meu irmão Gleice Nascimento, Deus abençoe. Ô glória. Olha só, para encerrarmos, já me foi o tempo, daqui a pouco, uma reflexão para você. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus, não. Ô meu irmão Nata, o mundo pode estar em crise, o reino dos céus, não. Aí eu quero te perguntar, a quem você pertence? Ao mundo ou ao reino dos céus? Ah, mas nós estamos vivendo no mundo, mas pertencemos ao reino dos céus. Não vamos nos conformar? Não. Mas nós pertencemos ao reino dos céus. O mundo pode estar em crise, meu irmão, mas o reino dos céus é poderoso. Aleluia. Olha só, o Senhor é soberano e não
perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá, e o justo e o ímpio terão a sua recompensa. Não desanime, confie no Senhor. Breve, muito breve, ele virá. Oh, glória! Muito breve, Jesus virá. Meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Dizer para vocês que em meio à crise moral, política, religiosa, de violência, ainda existe a crise conjugal, a crise familiar. Mas eu quero te dizer, parece que tudo fugiu ao controle. Humano, sim, fugiu. Mas tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos reconhecer este Deus. Lembrarmos que este Deus é poderoso para mudar a nossa situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, teu Filho amado, Senhor, te agradeço nesta noite por esta palavra. Te agradeço, meu Deus, nessa noite pela vida de cada um de teus servos e de tuas servas, Pai. Te agradeço, por tudo que tu tem proporcionado para os teus. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, por adentrar a esta vida nesta noite, a qual tu falou diretamente e poderosamente, Pai, para trazer visão, para trazer a revelação, para trazer a solução para o seu problema. Deus, cumpre e vela com a tua palavra em nome de Jesus. Dai-nos a noite de paz na tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, seja com todos e todos sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus.